Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sabe aquela sensação de um dia de verão perfeito? Aquele meio-dia em que o sol está a pino, o céu está de um azul profundo, tudo parece estar no seu devido lugar, em perfeito equilíbrio e harmonia. É uma sensação de plenitude, de que as coisas chegaram ao seu auge. Pois bem, se a Idade Média fosse um dia, o século XIII seria exatamente esse meio-dia de verão, a hora dourada, a plenitude medieval. Por muito tempo, os historiadores olharam para essa época, os anos de 1201 a 1300, e a descreveram como o ápice da civilização medieval, um momento de equilíbrio raro e precioso, espremido entre séculos de crescimento frenético e um século XIV que viria depois, trazendo fome, peste e guerra. Mas será que foi assim mesmo? Uma era de ouro sem nenhum defeito? Ou será que por baixo dessa superfície de catedrais góticas e reis santos, as rachaduras que levaram ao colapso já começavam a aparecer? É exatamente isso que investigaremos hoje. Vamos desvendar o que fez do século XIII um período tão fascinante e talvez o mais incompreendido da Idade Média. Pensem comigo. Depois de 200 anos de aceleração, os séculos XI e XII, a Europa estava como um adolescente que finalmente para de crescer e começa a ganhar corpo, a encontrar sua forma. A população tinha explodido, novas terras foram cultivadas e o comércio renasceu. E agora, no século XIII, era a hora de organizar a casa. E essa organização se reflete, primeiro, na política. É uma era de reis com reinados longuíssimos. Figuras como Fernando III e Afonso X em Castela, Jaime I em Aragão, Eduardo I na Inglaterra e, claro, o maior de todos, o rei santo Luís IX na França. Isso não é coincidência. Reinados longos geralmente significam estabilidade. As guerras civis, que eram a dor de cabeça constante dos séculos anteriores, se tornam mais raras. Havia um certo equilíbrio de poder entre o rei e a nobreza. Um tipo de pacto de cavalheiros que, na maior parte do tempo, funcionava. Mas o grande drama político do século XIII foi a mudança no centro de poder da Europa. Durante séculos, a briga de gente grande era entre o Papa e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Eles eram os dois poderes que se diziam universais, que queriam mandar em toda a cristandade. E nessa luta, eles se desgastaram tanto, mas tanto, que acabaram abrindo espaço para um terceiro jogador. Um jogador que estava crescendo quieto, ali no seu cantinho, e que, de repente, rouba a cena. As monarquias nacionais, com a França na liderança. É como numa corrida. Os dois líderes brigam tanto entre si que não percebem o corredor em terceiro lugar ganhando velocidade para ultrapassar os dois na reta final. E a vida das pessoas comuns? Bom, a população continuava a crescer, mas num ritmo mais lento. Já não havia tantas florestas para desmatar. As melhores terras já estavam ocupadas. Era um sinal sutil de que o sistema estava chegando ao seu limite. Mas economicamente, o século XIII foi um verdadeiro show. A tecnologia agrícola melhorou muito. A comida era mais abundante e a fome, aquele fantasma medieval, recuou. O comércio explodiu. As feiras de Champagne, na França, se tornaram uma espécie de Copa do Mundo do comércio internacional. Mercadores de toda a Europa se encontravam ali. E o mais importante, depois de séculos usando basicamente
moedas de prata, a Europa voltou a cunhar moedas de ouro. Isso pode parecer um detalhe, mas é gigantesco. Voltar a usar ouro significava que a economia estava tão aquecida, tão complexa, que precisava de uma moeda mais forte, mais premium. É como se a economia medieval, que antes tomava um cafezinho, agora precisasse de um expresso duplo para funcionar. Socialmente, a gente vê a consolidação daquela famosa ideia dos três estados, ou três ordens. Os que rezam, o clero, os que lutam, a nobreza, e os que trabalham, todo o resto. Para eles, não era uma estrutura de opressão como nós podemos pensar hoje, mas uma ordem divina, um corpo com diferentes membros, cada um com a sua função para o bem de todos. Claro que a realidade era muito complexa, com uma elite urbana riquíssima surgindo nas cidades, e muita diferenciação entre os próprios camponeses. Mas esse era o ideal perfeito, o ideal de sociedade perfeita que eles buscavam. E a cultura? A cultura, se há um símbolo do século XIII, é a Catedral Gótica. Pense em Notre-Dame de Paris, em Chartres, em Reims. Elas são a imagem daquele tempo. Altas, cheias de luz, com uma engenharia que parecia desafiar a gravidade. Elas eram a Bíblia em pedra para o povo que não sabia ler. Mas também eram uma demonstração de um orgulho cívico e de poder. E ao lado das catedrais, nascem as universidades. Paris, Bolonha, Oxford. Pela primeira vez, o conhecimento ganhava uma casa permanente. E nessas casas, floresceu a escolástica, o grande sistema filosófico da época, com gigantes como Santo Tomás de Aquino. O que eles tentavam fazer era algo monumental. Construir sumas, ou seja, sínteses de todo o conhecimento humano, unindo a fé cristã com a razão dos filósofos gregos, principalmente Aristóteles. Era o projeto intelectual mais ambicioso que se possa imaginar. Então, sim, olhando para tudo isso, é fácil chamar o século XIII de a plenitude medieval, um tempo de equilíbrio, de prosperidade, uma explosão de cultura sem precedentes. Mas, como nos alertou o historiador Leopold Ginecot, precisamos ter cuidado com imagens idílicas. Nem tudo foi perfeição e harmonia, obviamente. Por trás dos vitrais coloridos das catedrais havia conflitos. Por trás da piedade dos reis havia ambição. Por trás da ordem social havia tensão. Esse equilíbrio era, na verdade, instável. Era como um castelo de cartas perfeitamente montado. É lindo de se ver, mas um sopro mais forte poderia derrubar tudo. E é exatamente esse sopro que começará a ser sentido no final do século. Reis que começam a querer mais poder do que o sistema feudal permitia. A nobreza reagindo, a economia mostrando os primeiros sinais de esgotamento. O século XIII, portanto, não é apenas o auge da Idade Média. Ela é também o berço da crise que viria a seguir. Ela é a calmaria antes da tempestade do século XIV. E para entender como essa calmaria foi construída e como as nuvens de tempestade começaram a se formar, nós precisamos olhar para os grandes protagonistas dessa história. No nosso próximo vídeo, vamos atravessar os Pirineus e mergulhar na Península Ibérica, onde o século XIII foi marcado por um evento épico e transformador, o grande avanço da Reconquista. Veremos como a Batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212, mudou o mapa da Espanha para sempre, e como os reinos como Portugal, Castela e Aragão viveram sua expansão mais espetacular.
Depois, vamos cruzar o Canal da Mancha para entender a crise profunda da monarquia inglesa. Uma crise que, paradoxalmente, deu origem a uma das instituições mais importantes do mundo ocidental, que é o parlamento. E, finalmente, vamos para o coração da Europa, para a grande estrela do século XIII, a França. Acompanharemos sua ascensão meteórica, desde as vitórias militares de Felipe Augusto até o reinado dourado de São Luís IX, o rei que se tornou o modelo de todos os reis cristãos. O século XIII é um palco gigantesco, cheio de personagens incríveis e histórias que moldaram o nosso mundo. E nós estamos apenas começando a abrir as cortinas. Espero que você tenha gostado desta breve introdução. Se você quer continuar essa jornada comigo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Até a próxima!